inicia, né, falando aí um pouquinho, a gente inicia aí um pouco falando de organização das contas da contabilidade. Automaticamente essa aula tem disponível aí, tá, pessoal, no ícone das aulas, dos decorrer dos dias. Deixa eu até compartilhar aqui, que o sistema SIGA é um pouquinho diferente aí do nosso costumeiro, o Meet, né? Mas não é tão assim diferente, né? Não é tão difícil a gente trabalhar. Mas vamos lá, deixa eu compartilhar com vocês a tela, e aí vocês vão acompanhando. Todo mundo tá vendo aí a tela da aula 6? Tranquilo? Beleza? Pessoal, se tiverem dúvida, tá? Vocês podem, no momento da aula, vocês podem perguntar, tá? Não tem aquela questão da gente chegar até lá no final para o aluno fazer a pergunta. Então, vocês podem perguntar aí, de preferência em áudio, porque eu estou colocando a tela compartilhada e eu não estou vendo aqui as mensagens, tá? Mas qualquer coisa, se depois, na hora que eu fechar e tiver alguma mensagem no chat, perguntando, a gente responde também. Beleza? Tranquilo? Tranquilo, professor. Então, vamos lá. Então, pessoal, a gente começa a falar sobre a organização das contas na contabilidade. Então, vocês sabem que hoje tudo que a gente faz é necessário ter uma organização. Existe uma padronização prevista em lei, principalmente para a contabilidade. Então, não é de qualquer jeito que a gente faz. Hoje, se a gente for ver as empresas, existe um padrão, tá? Então, é esse padrão, esse tipo de padrão que a gente vai ver na aula de hoje, tá? Então, nas aulas anteriores, como eu já expliquei em vídeo gravado, tá? Você já ouviu falar que a gente precisa descobrir o nome e onde classificar as contas. Então, a gente falou sobre o aspecto qualitativo, né? O quantitativo, o que, que é a conta? A conta nada mais é do que a junção dos dois, né? Qualitativo e quantitativo seria o valor. Qualitativo, o nome da conta, e quantitativo, o valor, tá? Então, a gente precisa identificar se o elemento é positivo ou negativo. Então, tudo isso para evitar que as contas fossem lançadas de qualquer jeito, e isso, quem fosse tomar uma decisão ou a finalização dos relatórios tivesse uma dor de cabeça. Então, existe um ordenamento lógico, tá? Uma padronização, como a gente já vai ver. Adiantando, nós temos os planos de contas que vocês vão utilizar nos próximos exercícios. Na tarefa 3, tem aí eu já pedi para vocês diferenciar o que é o ativo circulante, o que é um ativo não circulante, o que é o realizável a longo prazo, investimento imobilizado e o intangível, tá? Então, a gente vai explicar, no final da aula, a gente vai detalhar o exercício que vocês vão fazer aí na atividade 3, tá? Então, pessoal, as demonstrações contábeis, elas têm uma finalidade, tá? Principalmente a organização das informações por uma tomada de decisão. Então, é importante que o profissional tenha uma agilidade na busca dessas informações, e você tendo essa padronização vai facilitar a leitura e a interpretação. É claro, né? A gente sempre fala que evita a diferenciação nas formas de apresentação, tá? Então, visando adequar a contabilidade nacional aos padrões internacionais, você sabe que a contabilidade existe no Brasil e no mundo, né? Cada um tem, né, a sua contabilidade, mas existe um padrão, tá? Então, na Lei 11.638 de 2007, ela alterou parcialmente a Lei 6.404/76. Quando a gente fala em contabilidade, pessoal, a gente fala sobre essa lei, né, que é conhecida Lei das Sociedades Anônimas. Então, assim, ela está presente diariamente, né, na contabilidade. Por quê? Porque você tem que ter os padrões. E nessa lei, para quem quiser baixar e dar uma lida, a gente não vai falar muito dela, porque não é o intuito a gente falar de lei, mas para alguém, né, para o pessoal em geral que tem interesse, para os alunos aí dar uma olhada nessa lei, vocês podem ver lá todas as demonstrações previstas e como a gente vai padronizar nossas contas. Então, tudo lá tem detalhado, tá? Então, foram feitas aí algumas leis, como a 11.941, falando sobre a tendência da padronização internacional, ou seja, utilizando no Brasil ou no mundo, tá? Então, nós temos aí, ó, a questão do artigo 176. Então, a fim de cada exercício social, o que a empresa tem que demonstrar, o que ela tem que elaborar, tá? Então, nesse artigo 176 da Lei 6.404, ela fala que tem que ter o balanço, tem que ter a DLPA, tá? Tem que ter a demonstração do resultado do exercício, nós temos que ter aí a DOAR, que nada mais é do que a demonstração das origens e aplicações de recursos, a gente já vai falar sobre ela, a demonstração do fluxo de caixa, tá?
E no caso, se a companhia é aberta, ou seja, tem ações, né, que podem ser adquiridas, ela tem que ter a demonstração do valor adicionado, tá? Incluída aí por essa lei 11.638. Essa quarta aí, pessoal, que vocês podem ver a DOAR, chamada DOAR, que é a demonstração de origem e aplicações de recursos, ela, no caso, ela deixou de ser obrigatória, tá? Ela foi substituída pela demonstração do fluxo de caixa. Então, nessa demonstração, a gente tinha a origem e aplicação de recursos. Era quase mesmo um fluxo de caixa, tá? Onde você obteve o dinheiro que entrou no caixa, qual foi a origem e onde você aplicou esse dinheiro, o que, que você adquiriu, tá? Com esse valor. Bom, na organização da previsão legal, pessoal, a gente fala que as demonstrações de cada exercício, elas vão ser publicadas com indicação dos valores correspondentes das demonstrações do exercício anterior. Ou seja, um exemplo, nós estamos em 2020, então tudo que aconteceu lá em 2019 foi publicado lá até no mês de março, abril, tá? Então tem que se fazer esse fechamento, é onde que a gente tem a apuração dos impostos, né? Um exemplo aí, empresa lucro real. Vocês sabem que ela apura o imposto no fechamento, né? Vai ter o exercício lá que eu vou explicar para vocês, que tem o lucro antes do imposto de renda, aí calcula-se um percentual, seja de 15, seja de 9, e aí a empresa paga esse imposto, depois ela tem aquela distribuição dos lucros e depois vem automaticamente o lucro líquido do exercício. Então, nas demonstrações, as contas semelhantes, elas podem ser agrupadas em pequenos saldos, que podem ser agregados desde que indicada a sua natureza, né? E é vedada a utilização de designações genéricas. Então, não é uma coisa assim que você pega, que você pode criar uma conta lá, né, incluir e achar que está dentro dos padrões. Não, isso é vedado a utilização dessas designações genéricas, tá? Chamada designações genéricas. A gente vai explicar mais adiante para vocês. Então, nós temos aí as demonstrações financeiras, que vão registrar aí os lucros, né, pressupostos, e temos as demonstrações que serão complementadas por notas explicativas. Quando a gente faz toda essa análise, todos esses cálculos, como vocês estão fazendo no balanço e na DRE, que vocês vão fazer nessa atividade 3, quando não consta nas demonstrações em números, pessoal, existe notas explicativas, tá? Até o final desse semestre, eu vou mostrar para vocês um balanço real, tá, de uma empresa de capital aberto, tá? Eu posso pegar lá qualquer uma, Avon, eu posso pegar o Bradesco, Coca-Cola, eu vou mostrar para vocês como que funciona, as demonstrações que ela coloca à disposição, né, de todos os investidores, ou seja, por isso que em economia vocês aprendem o que é contabilidade, depois dessa disciplina vocês vão aprender análise das demonstrações contábeis, aí vocês vão aprender se a empresa ela está tendo lucro, se ela está tendo um prejuízo, se ela está endividada, tá? Dá para saber tudo, pessoal, dá para saber se a empresa está quase falindo, tá? Então, está entrando em falência, então tudo isso entra nessa disciplina de análise das demonstrações contábeis que é no terceiro semestre. Teve uma aluna que perguntou para mim, professor, eu faço ciências contábeis aqui em Cáceres, essa disciplina do senhor ela pode ser uma disciplina que eu posso eliminar as duas? Pessoal, isso eu não sei dizer por quê, porque essa disciplina que eu estou ministrando, ela é feita em cima para o curso de economia, tá? Pode acontecer que você elimine parcialmente, ou seja, contabilidade 1, a contabilidade 2, automaticamente na contabilidade deverá ser feita, mas isso é com a coordenação, tá? Que eles vão aí passar todas as informações. Então, como foi feito a ementa, o plano de curso de ensino para economia, os outros cursos pode fazer, mas aí tem que ver se vai ser eliminado parcialmente essa disciplina lá no curso, né? Se vai ser parcialmente ou totalmente, tá bom? Então, pessoal, quando não tiver os dados nas demonstrações, vocês têm aí as notas explicativas ou quadros analíticos ou demonstrações, tá? Então, nós temos o balanço patrimonial, nunca se esqueça, vocês, só recordando, no dia 3 agora, nós temos a nossa outra avaliação, tá? Eu acredito, depois que eu terminar aqui de explicar, eu quero ver aí a opinião de cada um, o que achou da prova, se foi difícil, se foi complicado, tá? Eu diferenciei nessa questão do tempo, porque às vezes alguns, né, falam assim, mas aí vai ser fácil de colar. Não é bem assim, tá? Porque vocês podem notar que uma vez você tentou, vai tentar a segunda, né, tentativa, vai ter a nova tentativa que é a segunda, as perguntas mudam. Então, né, tem gente que terminou com 5 minutos aí dentro do prazo, né, tirou uma nota boa. Então,
o que a gente quer é que vocês compreendam, pessoal, o que seriam os bens, os direitos, obrigações, receitas, despesas. Hoje nós vamos conversar, detalhar, aí vocês podem aproveitar e tirar aí as dúvidas que vocês, porventura, tiver, tá? Então, tem o balanço, mostra o patrimônio da empresa, né, que é caracterizado com os bens e os direitos, que nada mais é do que as aplicações, e nós temos as obrigações, que são os capital de terceiro, tá? São os recursos de terceiro que a empresa, vamos dizer assim, tem, né, pega de terceiros para fazer a aplicação. Então, toda vez que eu pego vamos dizer, vou lá no banco, o banco vai me dar um empréstimo. Toda vez que eu pego esse empréstimo, eu tenho que jogar na contabilidade, tendo um crédito e um débito. Nunca, pessoal, vai ter só um débito. Eu peguei um crédito, tá, beleza. Eu tô com esse crédito. Eu vou jogar onde? Eu vou jogar lá no caixa. Então, eu debito no caixa e credito lá nos empréstimos que eu vou pagar. É uma obrigação, tá? A DRE, pessoal, mostra no exercício se a empresa teve lucro ou prejuízo. É como a gente sempre fala, em todas as empresas, a gente pode notar que as movimentações, ela entra mais na DRE, pessoal. O balanço é uma vez por ano que a gente faz esse ajuste. Existe o livro Razão, os razonetes, que a gente coloca os saldos anteriores, com a movimentação durante o ano, e aí eu faço aquele débito e crédito e ver o saldo, tá? Temos aí a DLPA, que a gente vai ter aí, na próxima atividade vai cair um exercício, tá? Mostra o destino dado ao lucro da empresa, o que eles fizeram com o lucro, tá? Um pouco foi para reserva legal, um foi para reserva de contingências, tá? Então, um foi aplicado no capital social, então tudo isso a gente vai estar passando para vocês no exercício e explicando mais detalhado. E aí, por último, o demonstrativo de fluxo de caixa, pessoal. Então, isso aqui é toda a movimentação ocorrida no caixa proveniente do quê? Das atividades. 3 atividades principais, pessoal: operacionais, financiamento e investimento, tá? Operacional nada mais é do que costumeiro da movimentação diária da empresa. Financiamento, eu adquiri um empréstimo e vou fazer o quê? Né? Um investimento. Então, da onde que eu tirei o financiamento? De um banco, né? Uma pessoa física? Eu acredito que raramente você pega um financiamento de uma pessoa física. Então, para sua contabilidade, automaticamente você pega do banco, até porque os juros saem bem menor, tá? E o investimento, o que eu fiz? Peguei esse financiamento, investi aonde? Tá? Então, indica toda a origem e a aplicação dos recursos da empresa, tá? Então, a gente fala sobre o balanço, sobre a demonstração estática, sintética, né, ordenada aí do patrimônio da empresa. Então, nós temos aí, novamente, falando dos bens, direitos e obrigações, vocês vão ouvir falar isso aqui até o final do semestre, tá? Então, adiantando aí, nós temos mais 3 dias de encontro, encerra aí o nosso semestre, só para vocês terem ideia como está passando ligeiro. Então, eu sempre falo para os alunos, não percam tempo, pessoal, né? Adianta essa questão aí de vocês estarem fazendo os exercícios, tirando dúvida, tem uns vídeos auxiliares, né, complementares, e com certeza a gente vai estar aqui para auxiliar vocês também, tá ok? Então, nós temos aí a Lei 6.404, que estabelece a seguinte ordem na elaboração do balanço patrimonial. Então, nós temos aí o ativo circulante e o ativo não circulante. Professor, mas como que eu sei que é ativo circulante e o ativo não circulante? Pessoal, todas aquelas, vamos dizer assim, aplicações de recursos, né, de curto prazo, ela está no ativo circulante, tá? Como assim, professor? Até 12 meses, tá? Dentro do exercício, até 12 meses. E o ativo não circulante? São aquelas que passam 12 meses, superior a 12 meses. Isso aqui, pessoal, nada mais é igual ao passivo circulante, tá? São as obrigações de curto prazo que vai até 12 meses, tá? Passando de 12 meses, ele já é caracterizado como o passivo não circulante. Até tem um exercício aí que eu passei para vocês, nessa atividade 3, tem um exercício que eu coloquei duplicados a pagar em 13 meses. Então, ela já entra lá no passivo circulante, ok? Então, no ativo não circulante, ele é composto pelo realizável a longo prazo, investimentos, imobilizado e intangível. Já no passivo, pessoal, temos aí o circulante e o não circulante. E temos o patrimônio líquido, que ele é dividido em capital social, reservas de capital, aí nós temos reservas, a reserva legal, ajuste de avaliação patrimonial, reserva de lucro, entre outras, né, que a gente pode citar aí como ações em tesourarias e prejuízos acumulados. Bom, grupo de contas. Então, nós temos aí no ativo circulante as disponibilidades, tá? No ativo realizável a longo prazo, nós temos os direitos realizáveis após o término do exercício seguinte, tá? Como eu falei para vocês,
Quando se fala após o término do exercício seguinte, pessoal, é acima de 12 meses, tá bom? Então, nós temos aí a questão do adiantamento, ou empréstimo às sociedades coligadas, entre outras. Temos aí os investimentos, que são aquelas as participações permanentes, tá, em outras sociedades, e os direitos de qualquer natureza. E no ativo imobilizado, nós temos aí os direitos que têm por objeto os bens corpóreos, tá, diferente aí do intangível. Então, nada mais é do que são aqueles bens destinados à manutenção das atividades aí da empresa, da companhia, tá bom? Bom, continuando, pessoal, a gente fala do intangível. Então, intangível nada mais é do que os bens incorpóreos, né? Acredito que teve na prova uma questão que eu coloquei assim, que o intangível são os direitos que têm por objetos bens corpóreos. Só para ver se alguém estava ligado nessa questão. Pessoal, intangível, quando se fala intangível, sempre vai ser bens incorpóreos, tá? Então, nada mais é destinado à manutenção aí da companhia, os exercícios que tem aí, exercícios com essas finalidades, tá bom? Passivo, artigo 180 dessa lei 6.404, fala sobre as obrigações, tá? Inclusive aí financiamento para aquisição de direito do ativo não circulante. Aí temos aí a questão das obrigações quando vencerem no exercício seguinte, tá? Quando se fala exercício seguinte, é após 12 meses. Temos aí o patrimônio líquido, tá? Que fala sobre a conta do capital que vai discriminar o montante subscrito por dedução e parcela ainda não realizada, tá? Então, tudo isso, pessoal, que a gente falou é de bens, direitos e obrigações. Quando eu falo balanço patrimonial, as contas que são do balanço patrimonial, elas são as contas patrimoniais, tá? Pode ser que na próxima prova caia uma questão, né? Eu pergunto, caixa, banco, imóveis, são contas patrimoniais ou contas de resultado? São contas patrimoniais, tá, pessoal? Que entra no patrimônio, ou seja, caracteriza como dentro aí do balanço patrimonial. Aí, se eu colocar fretes, salários, elas são contas patrimoniais ou são contas de resultado? São aquelas contas que eu falei para vocês, caracteriza como despesa ou receita. Nesse caso, a gente está falando de despesa. Então, são contas de resultado. Então, toda despesa, toda receita são contas de resultado. Anote isso aí, pessoal. Pode cair na prova e é uma coisa bem simplesinha que vocês acabam errando, né? Então, contas patrimoniais. Lembre-se, bens, direitos e obrigações. E contas de resultado são despesa e receita, ou receitas e despesa, tá bom? Pessoal, então, a gente fala aí rapidamente aqui sobre origem de recursos, é de onde a empresa conseguiu esse capital para investir. Então, lembre-se, do lado do passivo, todas as contas do lado do passivo são origem de recursos. Passivo circulante, passivo não circulante são o quê? Recursos de terceiro, pessoal, são as obrigações que vocês têm. E no patrimônio líquido são os recursos próprios, tá? É onde que depois do fechamento, dos lucros apurados, vai lá para o capital próprio, tá? É o capital do sócio na distribuição. Eu vou deixar meus lucros acumulados, né? Vou deixar lá e eu posso utilizar para um investimento. Então, eu credito, né? Eu credito essa conta do patrimônio líquido e debito lá no lado do ativo, aonde que eu vou estar alocando a conta. Vou fazer um investimento? Vou comprar alguma coisa para o imobilizado? Então, lembre-se, todas as contas, todas as movimentações, no mínimo, tem que ter um débito e um crédito. Pessoal, até aqui tudo tranquilo? Alguma dúvida, alguma pergunta? Vocês estão conseguindo compreender? Tá ficando mais claro? Vocês podem dizer Professor, aí, tem uma tá? lá no começo, pode. Oi? Você mandou no chat? Não, tem uma lá no começo lá que você tava falando de ativo e passivo lá. Tá. Você fala do trabalho ou a da pergunta aqui? Não, a da pergunta é tipo assim, você falou que duplicatas inferior a 12 meses é ativo, certo? Ativo Sim. circulante. E quando passa desse prazo de 12 meses, não seria ativo não circulante? Na verdade, duplicatas a receber, tá? Uhum. Então, a gente tem duplicatas a pagar. Pessoal, sempre quando falar pagar é passivo. Não tem ativo, nunca vai entrar no ativo, tá bom? Então, quando se fala duplicatas a receber, aí vai no ativo, nunca vai no passivo. Então, entenda, duplicatas a receber dentro do prazo de 12 meses do exercício, você coloca como ativo circulante. Passou, igual eu coloquei, eu não sei se eu coloquei duplicados a pagar ou a receber. Se eu coloquei duplicadas a pagar, né, em 13 meses, automaticamente ela entra no
passivo não circulante, tá? Então, passou esses 12 meses. Aí nós temos aí a questão do capital de terceiros, como eu já falei para vocês, tá? Isso aqui, pessoal, é importante vocês dar uma leitura nesse material, porque eu coloquei bem resumido. Ah, surgiu uma dúvida. Vocês podem notar que eu não coloquei muito slide, até para não ficar massacrante, a nossa aula não ficar muito, porque eu fui aluno, pessoal, eu entendo, eu dormia na aula se o professor começava a falar horas e horas. A gente não consegue, tá? Segundo pesquisa, em 1 hora que você ouve uma aula, você só aproveita 17%. O restante, né, um percentual, é você executando exercício, lendo. Então, por isso que é importante vocês verificarem isso. Conseguiu entender, Matheus? Consegui, professor. Uhum. E aplicação de recurso é igual eu falei para vocês, pessoal. Se eu colocar lá quais são as contas que é considerada aplicação de recursos, né? Aí se eu colocar lá um exemplo, imobilizado, intangível, investimento, realizável a longo prazo. Pessoal, é aplicação de recurso. Então, todas as contas que vai, né, lá no ativo. Com exceção, pessoal, de 3 contas, tá? 3 contas, eu vou falar depois, vocês anotam aí para vocês não esquecer, que são contas chamadas redutórias. Nessa conta que vocês, nessa tarefa que vocês fizeram, eu pedi para vocês pesquisarem o que é uma depreciação, uma amortização, né, e uma exaustão, tá? Essas contas, pessoal, ela vai lá do lado do ativo, com exceção somente essas 3. Mas, professor, são contas negativas, por que eu jogo lá no ativo? Se no ativo é só contas positivas. Pessoal, porque são essas contas que elas caracterizam como a redução do valor. Um exemplo, um veículo, ele é depreciável, então vocês podem notar nos balanços que vocês pegarem, pode pesquisar na internet, qualquer balanço, a depreciação ela vem entre parênteses com um valor diminutivo. Tá? Então, ela vai, um exemplo, depreciação de veículos, vai ter o veículos em cima e a depreciação já vem embaixo. Então, aquele valor do veículo menos a depreciação. Para vocês fecharem, depois eu vou explicar no exercício, mas para vocês fecharem o balanço, vocês consideram a depreciação como valor negativo, entre parênteses, lá no ativo, tá? São contas redutórias. Alguém queria falar alguma coisa? Professor, Oi, Leide. na questão da depreciação, que é a redução do valor de uso. Isso, do bem. Do bem, né? Uhum. Ele vai perder o valor de acordo com o que ele já foi usado. E isso que isso quer dizer? Na verdade, no caso assim, o valor que já depreciou. Um exemplo, né? Bem comum, pessoal, vocês vão conseguir entender agora. Quem tem moto, carro, ou quem auxilia o pai, né, que não tem carro e nem moto ainda, mas verifica que o pai ou a mãe, né, todo ano paga o IPVA, né? Vocês viram que o IPVA todo ano diminui o valor dele. Não sei se alguém já reparou, mas vocês podem reparar de um ano para o outro, pega o IPVA lá para vocês verem, nunca vai ser o mesmo, tá, pessoal? Por quê? Por causa dessa depreciação. Eu tenho uma... Como é que fala isso? Professor, assim, Pode falar, Leite. Uma moto, que ela era ano 2012, né? Uhum. O PVA dela era 400 e pouco, quase 500 reais. Uhum. E aqui eu comprei uma que o ano dela é 2003. Eu paguei 70 reais no PVA. Você pagou mais caro? Não, eu paguei mais barato, paguei 170. Isso é o que eu falei para vocês. Dizer, né? Exato. E na contabilidade tem isso, tá, pessoal? Vocês podem usar a depreciação para diminuir, ela é jogada lá como contas de resultado depois, por isso que existe 2 depreciação. Lembre-se, quando vier depreciação sozinha, colocou lá, depreciação, ela é uma despesa. E quando ela vier depreciação acumulada, pessoal, ela vai lá no ativo, tá? Embaixo ali do item, né? Principalmente do imobilizado, tá? Então, nunca se esqueça disso. Depreciação sozinha é uma despesa. Depreciação acumulada, ela é conta redutória lá no ativo. Tranquilo? Bom, pessoal, aqui nós temos aqui uma ilustração, tá? Como eu falei para vocês, isso aqui é realmente para vocês nunca esquecer. Tenta entender, tenta compreender. A prova, pessoal, que eu faço, aquela prova ali, você faz em média em 15 minutos, estourando, tá? Na sala de aula tem aluno que em meia hora, 35 minutos, 40 minutos faz a minha prova em sala de aula, tá? Essa aula, como é uma prova objetiva, vocês conseguem fazer mais rápido, mas vocês têm que captar a mensagem, né? É como a gente fala, captou a mensagem, entendeu ali, porque eu não coloco nada de diferente, né, nenhuma pegadinha, tá?
Como assim uma pegadinha? No sentido de trocar algo ali. Eu não considero um exemplo intangível, né? Intangível. São bens incorpóreos. Eu coloquei corpóreos, mas ali é na sua leitura, tá? Sua compreensão. Você leu, né? Leia com calma, tranquilidade. Claro, vocês têm 1 hora para fazer a prova estourando, pessoal, estourando. Meia hora você faz ela. Eu faço em 15... Acho que teve gente que fez aí a prova em 15 minutos, 20 minutos, tá? Então, teve gente que fez em 55 minutos. Então, tenta compreender essa questão, porque na prova é muito rápido vocês fazerem, tá? Então, nessa ilustração aqui, a gente vê aí a aplicação ativo circulante, que é o curto prazo, e o não circulante, o longo prazo. Aí tem o passivo, né, circulante, e o não circulante, patrimônio líquido. Tranquilo, pessoal? Conseguiram entender? Aqui, ó, capital de terceiro, é esses dois. As contas que estão aqui dentro, que você classifica, são capital de terceiros. E as contas aqui dentro são capital próprio. Beleza? Então, nós vamos falar agora sobre o plano de contas. Até agora, pessoal, alguém tem alguma dúvida? Deixa eu ver aqui no chat. Tá. O Jefferson está perguntando, está gravando a aula sim, tá? Está gravando a aula, tá, Jefferson? Também temos aqui a Adriana, a Aline, tá? Bom, então vamos passar para o plano de contas, pessoal. Vou explicar para vocês como que funciona o plano de contas. Se vocês forem ver aí, o plano de contas, ele é vamos dizer assim, é o cara que vai dar um norte, né? Vai nos auxiliar aí bastante em relação da classificação das contas. Professor, mas essa conta que o senhor passou aqui não tem no plano de conta. Pessoal, vocês pode acontecer da gente colocar uma conta que realmente não vai estar no plano de contas, mas vocês podem pesquisar na internet, pessoal, e incluir aí a caneta, tá? Eu sempre falo em sala de aula que às vezes tem uma conta ou outra que eu coloco, que é classificável lá, mas não tem no plano de conta, porque o plano de conta, pessoal, ele é muito extenso. Só para vocês terem ideia, eu trabalhava numa empresa que tinha aí o regime de apuração, né, no caso ela é tributada pelo lucro real, o plano de conta dela dava, em média, aí 80 folhas, tá? Então, assim, é muito. Então, eu resumi, basicamente, trabalhar com essas contas que são as mais comuns. Então, a gente fala aí sobre o plano de contas, que é um principal instrumento no desenvolvimento desse processo contábil, como eu falei para vocês, e é uma linha condutora de todo o processo da escrituração, tá? Então, a gente vai ver aqui, basicamente, o que seria esse plano de contas. Plano de conta, pessoal, é um conjunto de contas ordenado, como eu falei para vocês, tendo padronização dentro das diretrizes legais, tá? É um instrumento de trabalho que todo escritório de contabilidade, toda empresa tem, tá? Que permite identificar todas as contas que poderão ser utilizadas para a empresa. Um exemplo que eu coloco, pessoal, o plano de conta, ele pode ser comparado com uma casa, né? Quando a gente vai fazer um projeto de uma casa, a gente pensa em algo que atenda às características e necessidades de quem vai ocupar aquela casa, tá? Por que a gente coloca janela? É uma necessidade, né? Que a casa seja ventilada, né? Até mesmo visando o quê? Preservar a saúde de quem vai ocupar aquela residência. Mas por que tantas tomadas na sala? Pela utilização, né? Imagina uma casa sem tomadas, tá? Sem interruptores. Então, assim, é necessário tomadas, interruptores, né? Então, foi uma opção do proprietário que ele precisa colocar mais tomadas. Na engenharia, a gente exige normas, né? Tem normas, tá? Que a gente, no mínimo, tem que colocar aí uma tomada, dependendo a metragem da peça, você tem que colocar uma tomada em cada parede. Mas tem gente que pede 5, 6, isso vai depender do proprietário. Por que a gente fala isso? Porque na contabilidade, pessoal, é as contas que você vai criar, tipo banco. A gente tem Banco do Nordeste, a gente tem Banco do Brasil, temos o Bradesco. Então, na contabilidade, você tem que discriminar cada banco que você tem conta. Você não pode colocar banco e jogar tudo lá. Na hora de você fazer uma análise, eu peguei um financiamento de qual banco, né? Surge essa dúvida, então você tem que especificar bem certo. Desse jeito a gente fala a questão de uma construção aí de uma casa, tá? Todos baixaram o plano de contas, pessoal? É interessante vocês imprimir, tá? Se for possível, vocês têm em mão, dá uma olhada. Eu imprimi o plano de conta. Então, é importante, pessoal, para vocês dar uma analisada, né? No plano de conta tem várias informações que eu coloco também, tá? Em relação às contas de resultados, contas patrimoniais, tá? Então, pessoal, em relação aí ao plano de contas, não há um número máximo ou mínimo de contas, tá? Então, cada empresa ela vai elaborar seu plano de conta conforme a sua utilização, tá?
São as contas patrimoniais e de resultado. Bom, prosseguindo aqui, ó, nós temos aí a questão da flexibilidade, tá? Então, para que este plano de conta, pessoal, ele cumpra a sua finalidade, deve ser respeitado o quê? O porte da empresa, do ramo. Não adianta você ter um plano de contas aí com 30 folhas, se você só vai utilizar 3, 4 folhas, tá? Então, cada empresa, ela gerencia o seu plano de conta, a sua movimentação, tá? Então, basicamente, o plano de conta é conforme o porte da empresa, tá? Pessoal, a estrutura básica do plano de conta. Então, toda conta receberá uma numeração, tá? Será o seu endereço no plano de conta. Se vocês observarem no plano de contas que eu passei para vocês, tem uma numeração, né? Tem 1, 2, 3, 4, 5, tá? Então, a numeração, ela deve ser separada por nível, né, por níveis ou grau de contas, tá? Então, a quantidade de níveis dependerá aí da necessidade da empresa. Então, cada um tem um diferencial. A gente pode ver aqui, ó, o grau de contas. Você lembra aí a aula de matemática, quando a gente falava sobre os conjuntos, né? Então, nós temos aí, cada conjunto, ele recebe um código. Então, os grandes grupos recebem apenas um número, né? Que aí tem os menores dentro, né? Que a gente fala o nível 1, nível 2, 3, 4, 5, tá? Então, a gente vai ver aí um exemplo bem mais prático para vocês observarem. Tá aqui, ó. Se vocês observarem aí, pessoal, nós temos o nível 1. Então, quando se fala nível 1, tá, no plano de conta, tá todas as contas do ativo. Quando se fala nível 2, são as contas do passivo, o 3, receitas, 4, despesa e 5, custo, tá? Aí no nível 2, segundo nível aí, ó, 1.1, então o ativo circulante está dentro aqui do ativo, tá? Até aquele modelinho do exercício que eu passei para vocês, vocês vão ver que vai ter, basicamente aí, eu já coloquei, já auxiliei vocês, já deixei pronto, eu vou explicar, nós vamos chegar lá. Então, temos aqui o ativo circulante dentro do ativo. Aí temos o ativo não circulante também dentro do ativo. Então, assim por diante, tá? 3.1 está aqui, ó, vai dentro de receitas, receitas operacionais, outras receitas, e assim por diante, tá? Qualquer pergunta, pessoal, vocês podem interromper o professor e perguntar, tá? Não acumule, porque às vezes vocês acabam esquecendo. Então, nós temos aqui o nível 3, disponibilidade. Então, 1.1.1, né, as disponibilidades está dentro do ativo circulante, que está dentro do ativo, tá? Eu acredito que vocês conseguiram compreender. Então, 1.1.2, contas a receber, que está dentro do ativo circulante, que está dentro do ativo. Vamos lá para o 1.2, então, realizável a longo prazo. Temos o realizável a longo prazo, que está dentro do ativo não circulante, ó, longo prazo, que está dentro do ativo. Então, é aquela caracterização que a gente passou aí para vocês no plano de contas e no exemplo da atividade 3, tá? O 2.1 é a mesma coisa, tá? Ó, segue a norma. Então, esse obrigações com fornecedor, ele vai estar dentro do ativo circulante e do passivo circulante e do passivo. E o 2.1.2, obrigações tributárias, vai estar dentro do ativo, do passivo circulante e do passivo, e assim por diante, tá? Isso aqui não tem segredo nenhum. Então, nós temos aqui o quarto nível, que aí entra aquela questão, sabe aquele desmembramento? Você começa lá com um tópico, né? Isso vai acontecer quando vocês fizerem um TCC, tá? Que tem o tópico 1, aí tópico 1.1, depois o tópico 1.1.1 e assim por diante. Então, temos aqui, ó, quarto nível, temos a conta caixa, pessoal. Então, a caixa, ela vai dentro do disponibilidade, dentro do ativo circulante e do ativo, né? Aí temos o quinto nível, pessoal. Então, é um desmembramento. Tem o caixa, ó. Lembra que eu falei para vocês que vocês colocam aí o banco, né? Banco do Brasil, Banco Bradesco, tá? E automaticamente tem aí essa caracterização, ó. Tá todos os bancos aqui, tá? Tranquilo? Até agora, beleza? Compreendido? Então, a gente não vai ficar muito tempo batendo isso aqui. Vocês podem ver que nada mais é do que um desmembramento. 1.1.1 e assim por diante vai até caracterizar as contas. Alguém quer dizer alguma coisa? Professor. Oi, pode falar. Fala, Gisele, primeiro. Pode falar, Então, tá. Professor, só assim, então, quando eu for alimentar esses planos de contas, eu preciso alimentar somente as subcontas, que daí automaticamente já é lançado para as contas? Quando eu tiro o extrato analítico ou sintético?
Isso, por isso que quando você vai lançar, Gisele, você lança nesse 5º nível aqui, ó. Os lançamentos é dentro desse nível, não é dentro desse. Por quê? Você faz uma composição. Você cadastra um, aí você coloca 1.1, aí coloca 1.1.1 e as contas movimentadas é nesse 5º nível, tá? Isso aqui nada mais é do que você desmembrar as contas, porque dentro dessas contas, né, que a gente fala do ativo, tem todas essas outras. Então é desmembrado. Vocês podem notar aí que no plano de contas eu ponhei resumido, pessoal. Até porque não tem como eu colocar uma coisa gigantesca. Então, inicia a gente aprendendo ali o basicão e vai, né, aprofundando a questão aí das atividades da matéria. Tranquilo? Conseguiu entender, Gisele? Sim, beleza. Beleza? Leide, alguma pergunta? Professor, naquela atividade 2, você colocou banco e conta corrente, né? Essa conta, ela é uma positiva e ativa, né? Sim. Ah, era só isso mesmo que eu queria saber. E aí, banco... dúvida. Exato. Ó, E eu aí... não sei se é positivo, ativo, como é que funciona isso aqui, mas agora eu entendi. Positivo isso lá... e ativo. Então, lá na empresa, Leide, o que acontece? Vai ter a conta banco, que vai estar dentro dessa conta banco, ó, que é a sequência, tá, ó, 1.1.102, então se você olhar aqui, ó, 1.1.02, só acrescenta esse 01 para saber qual tipo de banco. Então, deixa eu só voltar aqui, ó. Aí que vai aqui dentro, ó, na questão das disponibilidades, tá? Ó, 1.1.1, então é sequência. Aí você olhando aqui, ó, aumenta esse 0,2 no 4º nível. E no nível 3, você repete isso aqui, só acrescenta, tá? Em relação aí o banco, ó. Tá? Então, é um desmembramento, por isso que eu falo. Isso aqui, pessoal, existe, é claro, uma pessoa da parte da informática, lá da computação, que vai fazer esse plano de conta. É o chamado programador. Ele vai programar, na hora dos lançamentos já sai tudo detalhado. Isso aqui não é manual que faz, tá? Isso aqui, se fosse manual, ia dar um trabalho grande, né? Então, não tem um porquê fazer em mão se a gente tem a tecnologia. Então, pessoal, ó, continuando aqui na nossa aula do plano de contas, então a gente fala sobre os níveis, como eu mostrei para vocês. Então aqui só explica, né, a quantidade de números de cada nível. Temos aqui a questão da estrutura, ó. Aqui é mais resumido para vocês entenderem, tá? Leide, Gisele, só para vocês compreenderem, ó, o que eu falei. Até esse valor aqui, ó, esse 1.1 ele está aqui para baixo, tá? Deixa eu até arrumar aqui, eu não sei o que ele está fazendo aqui, fazer igual ao outro, ele está ali enxerido, né? Deixa eu só arrumar aqui, pode... Só para vocês terem ideia aí na questão. Esse aqui, ó. Deixa eu passar aqui para baixo. Opa. Ó. Então, automaticamente, ele é classificado assim, tá? Deixa eu pôr aqui. Vamos lá. Vamos colocar aqui. Beleza? Conseguiram entender agora? Quem tinha dúvida aí em relação ao plano de contas? Pessoal, o que eu peço para vocês no exercício é só esses dois aqui, ó. Na verdade, os três, né? Eu acredito que depois eu vou dar uma olhadinha lá, mas seria o ativo circulante, tá? E aí o que classifica, tá? Se é o realizável a longo prazo, se é o imobilizado, se é o intangível, se é investimento, tá? Mas isso aí a gente vai explicar para vocês no decorrer aí do exercício que eu no finalzinho vou estar passando. Bom, continuando, então, a gente tem a questão do saldo do Banco do Brasil. Então, o que vai movimentar na empresa, pessoal, é essa conta aqui, ó. Todos os lançamentos vocês vão lançar nessa conta que vai alimentar as demais, tá? Então, essa do 5º nível vamos dizer assim, aqui tem a movimentação registrada, tá? Aí aqui o que eu falei para vocês, tá? Sobre a questão do aumentando o saldo do Banco do Brasil, vai aumentar o saldo de bancos, disponibilidade, ativo circulante e vai aquela cadeia geral, tá? De informações. Tranquilo? Pessoal, alguma dúvida até agora? Vamos passar para o próximo tópico, aula 8. Alguém quer dizer alguma coisa? Não há dúvida, não. Não? Então tá. Eu acredito que a aula
esteja fluindo, né? Mas se vocês tiverem aí dúvida, pode interromper que a gente vai explicar para vocês. A aula hoje, ela não vai, acredito que não vai ter necessidade de ir até 9 horas. Então, explicando, não tendo dúvida, automaticamente a gente já passa, né, para os exercícios para vocês fazerem e automaticamente a gente não perde muito tempo, tá? Vamos lá, aula. Vamos falar um pouquinho aí sobre a DRE. Pessoal, lembre-se, todas as contas da DRE são contas de resultado, tá bom? Se você vê lá, receitas de venda, prestação de serviço, receita de prestação de serviço, são contas de resultado, é aquelas contas que vai gerar um resultado, um lucro ou um prejuízo, tá? Então, pessoal, nessa aula, como eu passei para vocês na aula gravada, é conhecer como se dá a apuração do resultado do exercício. Então, a maioria das empresas, né, querendo ou não, pessoal, as empresas, elas buscam um lucro, né, mas a gente sabe que tem empresa que tem prejuízo. Então, existe um estudo por trás, justamente na análise das demonstrações contábeis, vocês vão aprender essa questão, se a empresa está endividada, se ela vai entrar em falência, né, você faz toda essa análise, como que está a empresa, por isso que é importante ter uma equipe, né, realmente ligada nas atividades e fazer os lançamentos, né? Não tem aquela questão, faça o lançamento hoje, não deixa para amanhã, fazer aquele acúmulo, né? Por quê? Porque você já tem as informações ali atualizadas na hora. Por isso que as empresas, existe um prazo, é claro. Eu trabalhava numa empresa que eu trabalhava numa matriz que eu recebia as notas das filiais, então eu tinha que esperar, mas os lançamentos, a gente treinou as pessoas na filial para fazer o lançamento, então eu só conferia depois. Aí tinha erro só de data, tinha erro ali, às vezes, de valor, né? Por quê? Porque hoje, só para vocês terem ideia, hoje nós temos aí as notas fiscais eletrônicas, então hoje tudo é interligado, pessoal. Então tem o tal do SPED fiscal, o SPED PIS e COFINS, então tudo isso eu fazia, né, gerava um arquivo e mandava para a Receita Federal. Hoje as empresas é necessário fazer isso. Então tudo é registrado. Hoje não se passa, vamos dizer, quase nada. Passa alguma coisinha ainda? Passa. Mas hoje a Receita ela fez aquele fechamento, aquele cerco realmente para as pessoas não sonegarem mais em suas empresas, ou as empresas sonegarem, tá? Então hoje tudo é relacionado à nota fiscal eletrônica. Então, pessoal, a DRE é um relatório importantíssimo e o seu estudo ele fornece informações para uma decisão aí, tá? Então, é a DRE que mostra sinteticamente como a empresa se comportou no último exercício. Então, toda a movimentação que a gente faz na empresa, eu posso dizer para vocês que 99% é registrado na DRE. Toda a movimentação é onde que eu vou ver se eu tive lucro ou prejuízo. Tendo lucro ou prejuízo, eu jogo lá para o balanço patrimonial, tá? Então, a gente vai verificar sobre a DRE. A DRE é um resumo ordenado das receitas e despesas dentro de um período de 12 meses, tá? É apresentado de forma dedutiva, vertical, onde as receitas, nós vamos ter as receitas subtraindo aí as despesas, né? Receitas menos despesas, aí a gente vê se tem um lucro ou prejuízo. A elaboração é dentro do disposto aí dessa lei 6.404/76, tá? Então, nós temos aí a questão da DRE, primeiramente a receita bruta de vendas e serviços, aí vem as deduções de vendas, os abatimentos, então tem um padrão, tá? Vocês vão ver aí mais adiante o padrão que deve ser seguido. Primeiro as receitas brutas de vendas e serviços que a gente, né, automaticamente vendeu na empresa, né, teve a prestação de serviço. Depois nós temos aí as deduções de vendas, que vocês vão ver, vendas canceladas, vendas devolvidas, e aí a gente tem receita líquida. Depois nós temos as despesas com vendas, despesas financeiras, e assim por diante, tá? Aí nós temos o resultado do exercício antes do imposto de renda, tá? E também a contribuição social sobre o lucro líquido. Na determinação do resultado do exercício serão computadas receitas e rendimentos ganhos no período, custos e despesas, encargos, perdas, tá? E aqui nós temos, pessoal, um exemplo, né, um desenho aí, de um esquema de contabilização. Aqui, pessoal, vocês podem observar que a empresa, ela começa a fazer a sua apuração de resultado. É isso que as empresas fazem, tá? Quando fecha o ano, ela vai ver se tem algum saldo, né? Aqui não teve saldo, é como se a empresa iniciasse os seus trabalhos e não teria saldo anterior. Mais um exemplo, eu poderia ter uma despesa operacional aqui, ó, de 4.000. Então, eu tenho 4.000, automaticamente,
né? Ela aumentou, seria 9.000. No fechamento, eu tenho que creditar. Então, se eu tenho uma conta em aberto em débito, para mim zerar ela, eu tenho que creditar com o mesmo valor, tá? É a mesma coisa se você tiver, um exemplo, devendo R$1.000 e você vai lá e paga, ou seja, zerou sua conta. E isso é dentro do razonete. Esses são os razonetes, tá? É uma apuração, é claro, hoje na empresa não é assim que faz manualmente, mas na faculdade a gente aprende a fazer. Bem que o pessoal de economia, a gente não vai entrar nessa questão de lançamentos débito e crédito, não dá tempo, tá? Até o plano de ensino de vocês, não, como tem uma contabilidade, né? Só uma contabilidade, só para vocês verem como que funciona, tá? Mas nesse livro que eu passei para vocês aí, pessoal, tem as instruções, como que funciona lá, tá? Bem detalhado, se alguém tiver curiosidade e quiser ver, tá? Aí, pessoal, nós temos aqui, ó, as despesas operacionais, como eu falei para vocês. Todas as despesas, ela é de características devedoras. Então tá aqui, para mim zerar ela, eu tenho que creditar o mesmo valor e jogá-la para apuração, é onde que eu vou fazer, né, a subtração, somar todos os saldos, né, de despesa. Se tivesse mais receita, eu fazia o somatório. Então eu tenho aqui, ó, duas despesas, né, que dá 12.000 e tem uma receita. 20.000 menos 12.000, sobrou 8.000. Então esse é o lucro que eu vou ter na empresa, tá? Isso aqui é como uma balança, né? É aquelas contas que vocês fazem em casa também. As despesas que vocês têm e o quanto vocês ganham. Menos é o que sobra. Então, esse é o lucro. Então, na empresa, claro, é mais detalhado, né? Como a gente pode verificar aqui nesse exemplo, tá? Pessoal, aqui tá bem pequeno, mas aqui eu aumentei na tela para vocês verem, ó. Isso aqui é padrão, padronizado. Vocês podem ver que o exercício, atividade 3, eu passei para vocês aí, tá? Já uma demonstração pronta, só para você jogar, classificar e jogar os valores. Então, tem a receita operacional bruta, que é o inicial, ela nunca pode vir aqui embaixo, tá? É padrão, ó. Aí, deduções das receitas, devolução de vendas, depois vem os impostos sobre vendas, COFINS, PIS, ICMS, tá? Aqui, ó, eu coloquei até despesas operacionais. Aí, seguindo esse modelinho pequeno que estava minúsculo, aí vem as despesas operacionais, ó. Tá? É o que vocês vão fazer na atividade. Aí tem, olha no plano de contas, vocês podem ver que eu coloquei pouquinha conta só para vocês compreenderem. Não tá difícil, tá? É uma tarefa para vocês entender, compreender, mas tendo dúvida a gente vai tirar essas dúvidas, tá? E aí nós temos aí, ó, lucro ou prejuízo antes do imposto, aí tem o imposto de renda, a contribuição, aí tem o lucro antes das participações, e aqui tem as distribuições. E aí depois a gente tem o lucro líquido do exercício, tá? Tá aqui, ó. Ah, professor, mas o que eu faço com esse lucro ou prejuízo? Tá aqui, ó. Deu lucro? Eu jogo lá pro patrimônio líquido. Pessoal, lembrando, tem um exercício aí que vocês vão notar que deu prejuízo. O prejuízo, ele vai lá no patrimônio líquido como negativo, mas a gente não coloca o sinalzinho de negativo, a gente coloca entre parênteses para entender que aquela conta é negativa, tá? O lucro não vai ser entre parênteses, é como se fosse uma conta sem ser negativa. Então, para vocês fechar o balanço que eu passei para vocês, prestem bem atenção que o prejuízo, tá? Vocês transferem lá para o patrimônio líquido entre parênteses como negativo, porque na hora do somatório de todos os passivos ali, das contas do passivo, vocês vão ver que se vocês somarem o prejuízo, ele vai dar maior do que o ativo, então não vai fechar. O balanço, o total do ativo é igual ao total do passivo, tá? Aí nós temos aí a questão do prejuízo e do lucro, tá? Que eu passei para vocês, e eu acredito que seria bem resumido isso, tá? E no decorrer a gente vai falando em cima dos exercícios. Alguma dúvida, pergunta? Até agora nós vamos passar para o último tópico, tá, pessoal? Que eu vou falar um pouquinho de MPL, tá? Alguma pergunta? Conseguiram entender? Tá difícil? Fiquem à vontade. Tá ok, professor? Ok, beleza? Entendeu, Leide? Sim. Depois é com vocês nos Só vou exercícios, tá? sair daqui uma contadora já. Exato, tá? Então vamos lá, vamos passar para o último tópico que a gente vai falar aí sobre a DMPL. Aí depois nós vamos entrar na questão dos exercícios, tá? Pessoal, então a gente fala sobre a DMPL, né? O que seria a DMPL? Nada mais é do que a demonstração das mutações do patrimônio líquido. Pessoal, são aquelas contas que, deixa eu até, eu não compartilhei aqui, deixa eu compartilhar. Vou voltar aqui.
Beleza, acredito que agora todo mundo tá vendo, né? Caso vocês não estiverem vendo aí, pessoal, vocês avisam, tá? Porque às vezes eu tô aqui verificando a minha tela e às vezes não está sendo compartilhado para vocês, mas acredito que vocês estão conseguindo ver, né? Todo mundo. Então, pessoal, a demonstração das mutações do patrimônio líquido, ela vai envolver só as contas do patrimônio líquido, lá no balanço. Então, ela não vai entrar passivo circulante e não circulante. Então, aquelas contas, ela não entra nessa demonstração, tá bom? Vocês podem observar depois no exemplo que a gente vai ter, né, uma demonstração aqui, mas vai ter o exercício, e eu digo assim, que a demonstração, a DMPL e o fluxo de caixa são o que mais demora, às vezes, para o aluno entender. Mas depois que ele entendeu, tá? A turma passada, de 2019, elas conseguiram entender, né? Os primeiros exercícios, aí o segundo teve dúvida, mas depois deslanchou e o pessoal conseguiu compreender, tá? Por isso que a gente fala, exercício, a gente entende um pouco mais fazendo, mas a gente tem que tentar fazer, pegar o material aí complementar que eu passei, das apostilas, do livro, tá? Ah, eu quero pesquisar na internet. Pode pesquisar, vai ter lá, o pessoal vai falar a mesma coisa que a gente está falando, do modo mais abrangente, mas tudo dentro dos padrões contábeis, tá? Bom, então, pessoal, a gente fala sobre essa demonstração. Ele é um relatório contábil que visa evidenciar aí as variações ocorridas em todas as contas do patrimônio líquido. Pessoal, quando se fala patrimônio líquido, não quer dizer do balanço. Quando se fala patrimônio, aí entra bens, direitos e obrigações, tá? Quando se fala patrimônio líquido, são as contas que seriam os recursos próprios, tá? Conseguiram entender? Patrimônio é uma coisa, patrimônio líquido é o recursos próprios, tá? Então, não se deixe, no caso aí, vocês confundir em relação a isso, tá? Então, pessoal, a lei, novamente a lei, né? Tá vendo aí? Essa lei é enxerida, né? Tá em todo lugar, 6.404, tá? De 76. Houve algumas alterações, mas a gente, na contabilidade, a gente trata como se fosse uma lei mãe, tá? As outras demais fazem combinação com ela, pede a permissão. 6.404 é a lei mãe, aí depois tem as filhas, né? Então, pessoal, sobre a DMPL, essa lei ela não fixa um modelo de DMPL, tá? Que deve ser utilizado pelas empresas, mas ela menciona que essa demonstração no parágrafo 2º do artigo 186, que permite que a DLPA, demonstração de lucros ou prejuízos acumulados, seja incluído nela, tá? Mas a gente utiliza mais a DMPL, tá? Então, assim, as informações que a lei determina para a DLPA devem constar nessa DMPL. Nada mais é do que a DMPL uma mãe também, tá? A DLPA, que seria a demonstração ou demonstrativo dos lucros ou prejuízos acumulados, ele é um filho que está dentro da DMPL, tá ok? Bom, os dados para a elaboração dessa demonstração, elas são extraídas do livro Razão, daquele razonete que eu mostrei para vocês lá, tá? Lembra que eu transferi a conta, 5.000, joguei lá na apuração, então, tudo né, você pega do razonete e faz essa distribuição dentro da DMPL, tá, pessoal? Então, os dados para a elaboração são extraídos desse livro Razão, chamado Razonete também, tá? Então, portanto, consultar a movimentação ocorrida aí durante o exercício em cada uma das contas aí do patrimônio líquido. Então, nós temos aqui um exemplo, vocês podem observar, ó, essas contas aqui, pessoal, vocês não vão achar no passivo circulante, passivo não circulante, ativo circulante, nenhuma conta dessa tá lá, tá no patrimônio líquido. Por isso que a gente fala, né, as mutações do patrimônio líquido. Então, depois a gente vai passar um exercício para vocês explicando detalhadamente como que faz isso aqui, a distribuição. Aqui, ó, nós temos o saldo. Então, esse saldo aqui na horizontal vai ter um total aqui. E nós temos os totais aqui na vertical. Esse somatório vertical e esse somatório horizontal, pessoal, o valor é igual, tá? Tem que bater. Se não bater o valor aqui, você somando horizontal ou vertical não sendo igual, tá errado. Então, foi alguma distribuição que vocês fizeram aqui. E é claro que nós vamos fazer um exercício, vou explicar na aula, tá? Vou explicar um exercício passo a passo e depois vocês vão fazer, tá bom? Beleza? Pessoal, isso basicamente é a DMPL. A próxima aula, né, na próxima quarta-feira, eu acredito que a gente fala sobre demonstrativo do fluxo de caixa. Então, a gente não vai acelerar muito, até porque os exercícios de vocês vão fazer só sobre balanço e DRE. Próxima tarefa, eu vou passar um exercício com balanço, DRE e DMPL. Depois, finalizando, eu posso passar um exercício com balanço, DRE, DMPL e fluxo de caixa. Tá? Então, vai aumentando aí esse
nível, né, de conhecimento. Tranquilo? Perguntas, pessoal? Estão conseguindo entender? Alguém quer falar algo? Ok, professor, estou conseguindo. Beleza? Tranquilo. Então, vamos lá, pessoal. Vamos passar aqui para o exercício, né? Vamos passar aqui para os exercícios. Deixa eu pegar o exercício aqui, que daí automaticamente a gente finaliza aí esse módulo dessa aula, né? Vamos pegar aqui o exercício. Vou compartilhar com vocês aí. E aí vocês vão entenderem melhor o que é para fazer. Uma coisa simples, bem... Alguém já está fazendo, pessoal, essa tarefa 3? Teve muita dúvida? Alguém chegou a... Não é esse aqui não. Deixa eu pegar outro aqui. Alguém chegou já a iniciar o trabalho ou não? Bom dia, professor. Bom dia. Eu deixei para iniciar hoje. Já está impresso tranquilo. aqui, deixei para ver hoje a explicação do professor para dar continuidade. Ah, tá. Não, tranquilo. Exatamente. Eu sei que, às vezes, no início, pessoal, como a gente está nessa aula, passando essa aula síncrona e passando os vídeos, às vezes não dá para ainda conseguir compreender. Mas a gente vai passar para vocês os exercícios agora, tá? Deixa eu passar aqui, exercício, atividade... Só salvei com outro nome aqui, atividade 3. Vamos lá. Atividade 3, aula 7, vamos só tirar isso aqui. Eu vou explicar para vocês bem detalhado, fica fácil de compreender. Vou colocar aqui, compartilhar com vocês, que daí fica bem... Vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui. Acho que agora sim. Todo mundo vendo aí, né? Então, atividade aí, exercício atividade 3. Pessoal, então primeiro, tá aqui, ó. Dado o saldo final das contas patrimoniais da empresa estudante SA, classifique em ativo circulante, ativo não circulante, passivo não circulante ou patrimônio líquido. Lembra que eu falei para vocês que tem aquele desmembramento, ativo circulante, aí nós temos aí a questão das disponibilidade, né? Tem outras contas de banco, caixa. Então, aqui vocês só vão colocar assim, ativo circulante, ativo não circulante, olha no plano de contas que vai ter, passivo circulante, passivo não circulante, patrimônio líquido, só isso, tá? Então, de primeiro vocês colocavam ativo e passivo, agora vai acrescentar mais um tópico, circulante e não circulante, tá? Então, nós temos os saldos aqui. Pessoal, isso aqui é um balanço pronto, mas agora vocês vão utilizar o quê? Esse modelo que eu passei aqui, ó. Ó que legal, né? Ah, eu classifiquei certinho, passivo circulante, passivo não circulante, ativo circulante e ativo não circulante, patrimônio líquido. Então, eu classifiquei aqui, pessoal, ó, classifiquei aqui certinho, fica mais fácil agora você jogar aqui, ó, tá? Caixa, banco, um exemplo, né? Duplicatas, clientes, e coloca o valor. Ah, é não circulante, coloquei aqui. Na hora que você fizer o somatório aqui, pessoal, no total, você colocando corretamente do lado do passivo, também vai dar o mesmo total, tá? Por quê? Porque cada débito e crédito teve aí o seu valor correspondido. Então, deu R$1.000 aqui o ativo, somei todas as contas. Automaticamente, o passivo também vai dar R$1.000 quando você somar as contas aqui. Tá bom? Entendido, pessoal? Alguma dúvida? Alguém tem alguma pergunta? Se tiver pergunta, questionamento. Então, só mais uma vez, explicando. Classifica aqui, ó, só um exemplo, já para facilitar para vocês. Essa primeira vamos fazer junto. Duplicados a pagar em 15 meses. Qual que é a classificação dela, pessoal? Alguém pode dizer? Alguém se habilita? Seria passivo não circulante. Isso, passivo não circulante, tá? Então, só para vocês terem ideia. Então, você coloca aqui, passivo não circulante. Caixa é o quê? Ativo circulante. Ativo circulante, isso mesmo, Leide. Você viu que você, olhando... Ah, eu tenho dúvida, eu olhei no plano de conta. Lembrando, pessoal, se não tiver nenhuma conta aqui
nenhuma conta. Eu digo assim, se tiver uma conta que não consta no plano de contas, pessoal, vocês podem consultar na internet. Por isso que eu falei, pode acontecer. Pesquisem lá e automaticamente vocês vão encontrar se é ativo circulante ou não circulante, tá? Mas essa conta, acredito que eu coloquei justamente do plano de contas de vocês aí. Professor, Oi, Leide. aquela atividade também tinha cliente. Cliente também eu fui com Bom dia. Isso, cliente. Ativo, né? Tá? Isso. Pessoal, o cliente sempre vai ser ativo circulante. Eu sempre coloco duplicatas a receber, porque daí fica mais fácil duplicatas a receber em 13 meses. Aí eu posso classificar como ativo não circulante, tá? Clientes fica meio esquisito, eu nunca vi nenhuma conta colocar assim, clientes em 13 meses, que é a mesma coisa que duplicadas a receber, tá? Entendido? Entendi. E aí os demais, tá, pessoal? Aí vocês classifiquem aí os demais, tá? Professor, Oi, pode falar. me permite uma parte. Se fosse salários do mês, é o mesmo que os salários a pagar, né? Não. Ó, lembre-se, pessoal, lembre-se, essa palavrinha pagar, quando vier a pagar, ela vai ser uma obrigação, é que você provisionar, é como se você tivesse lá na sua casa um funcionário, né, ou na sua empresa, e você vai provisionar. A provisão nada mais é do que você colocar para pagar. Então, eu criei uma conta salário, eu criei lá uma despesa. Eu tenho, mas beleza, salário, vou pagar 2.500, 3.000 reais para o meu funcionário. Aí você fala, tal dia eu vou ter que pagar, salários a pagar tal dia. Aí eu crio uma obrigação, tá? Por isso que quando você faz o débito e crédito, primeiro você faz um débito, é uma conta devedora. E aí eu acredito que eu vou jogar lá no passivo, salários a pagar. Então eu tenho um débito e um crédito, eu tenho uma despesa e uma obrigação a pagar, tá? Então, quando vier a pagar, é uma obrigação, pessoal. Quando vier só salários, INSS, FGTS, é uma despesa. Vocês vão ver muito isso aí no plano de contas. Só INSS sozinho. Ah, mas eu vi lá na obrigação, no passivo. Não, lá já é uma provisão, tá? A pagar. É quando eu vou pagar, eu já determino uma data. E quando eu coloco só INSS, não, eu sei que eu vou ter que pagar o INSS. Não sei quando vou pagar. É uma despesa. Ok? Entendido? Entendido, Jefferson? Professor. Oi. Então, no caso, é que eu tava só uma questão aqui daquele do trabalhinho lá em elementos, lá que você fez atividade, que tinha o salário do mês. E eu acabei confundindo lá com positivo e receita. Isso, não. É tudo relacionado à empresa. Quando eu colocar salário do mês, pessoal, se eu colocar salário do mês a pagar, aí é uma obrigação. Salário só do mês, aí é uma despesa. Eu confundi ali e achei que era o salário do empregador, do empregado. Não. Na verdade seria o salário do empregado, mas ainda é uma despesa, não é uma provisão, tá? Então, quando eu vou provisionar é quando eu já caracterizo a pagar. É porque esse balanço é em cima de uma empresa, né? Da instituição. Isso. Pessoal, lembrando que o salário do patrão é o chamado prolabore, tá? Não é o salário comum que a gente sempre fala, não. Então, quando você ouvir falar prolabore, é o salário do patrão, tá bom? Diferencia isso na contabilidade. Tranquilo, Jefferson? Entendido? Ó, tranquilo, entendido. Só tirando uma dúvida aqui, aproveitando a oportunidade, esse depreciação de veículos, no caso, ele vai ser um não circulante, né? Porque ele vai ser um passivo. Isso. Pessoal, sempre as contas, quando eu for pôr as contas, Jefferson, eu vou pôr relacionado a alguma coisa. Então, primeiro você põe veículos, embaixo você põe depreciação. Já adiantando, isso aqui vai ser entre parênteses, tá? São contas redutórias de depreciação. Vocês podem até pesquisar na internet, verificar nesse material que eu passei para vocês, que a depreciação ela é uma conta redutória que ela vai no ativo. Tá? Isso aí foi determinado pela Lei 6.404, que toda depreciação, exaustão, e amortização, ela vai lá no ativo, conta redutória, como se fosse uma conta negativa, entre parênteses. Tranquilo? Porque senão vocês não conseguem fechar o balanço, tá? Bom, eu acredito que foi compreendido, né, pessoal? Mas se alguém não compreendeu ainda, a gente repete, tá? A gente volta, mas basicamente você vai jogar essas contas aqui, ó, aqui dentro, tá? Eu já formulei tudo certinho a tabela para vocês, então tá bem sussa aí para vocês conseguir fazer, tá? Então, ó, lembrando, essas contas aqui, pessoal, ó, são contas
patrimoniais. O que quer dizer contas patrimoniais? Vamos ver se alguém lembra aí. Vou jogar uma questão dessa na prova, vamos ver se o pessoal acerta. São contas patrimoniais. Alguém se habilita a dizer? Alguém se habilita a dizer por que são contas só patrimoniais? Gisele? Cadê a Gisele? Eu tô aqui, professor, mas eu não sei responder, não. Pessoal, lembre-se, ó. Oi? Pode falar, Jefferson. Mostra a atividade aí. Essa daí que tá? Isso. Por que essas contas aqui, elas são contas patrimoniais? Pô, não custa nada chutar. Se acertar o gol, beleza. Se não erra, não tem problema, né? Tenta de novo. Pode falar. Professor, esse eu fiz no primeiro, fazendo o primeiro semestre de administração, nós mexemos um pouco com contabilidade, com balanço patrimonial. Isso. Mas agora deu um branco aqui, bichão. Deixa eu dar uma olhada aqui, eu já te respondo. Mas eu acho que esse balanço patrimonial não seria entra depois no capital social, capital próprio da empresa ali no final? Não, quando eu falo assim, ó, depois vocês olham o plano de conta, pessoal, vai ter essa explicação. Quando eu falo contas patrimoniais, porque são contas do balanço, são bens, direitos e obrigações. Lembra que eu falei? Então, lembre-se, contas patrimoniais são bens, direitos e obrigações. Então, são essas contas que vão no balanço. Mas e contas de resultado? Receita e despesa. Você classificou como receita e despesa, você pode colocar lá como contas de resultado. Entendido? Fácil? Ok. Aquela hora você explicou, marquei na tela aqui do papel e não vi. Ô, cavalo. Isso, então não se esqueça, tá, pessoal? Contas patrimoniais são contas de bens, direitos e obrigações, são contas que vão no balanço patrimonial. E contas de resultado que vão lá na DRE, receitas e despesas. Então, passando aí para o próximo, tá? Pessoal, isso aqui já são contas de resultado, vocês podem ler aí, ó. Então, aqui, ó, só voltando aqui, não tem contas, não tem receita e despesa aqui, tá? São contas patrimoniais, bens, direitos e obrigações, são contas do balanço patrimonial. Nesse aqui são contas de resultado, então não tem contas patrimoniais, aqui tem receitas e despesas só, tá? Aí você vai classificar, igual eu passei para vocês anteriormente lá no balanço patrimonial. Então, comissão sobre venda é o quê? O que são comissões sobre vendas? Despesa, né? Aí vamos pegar aqui, venda de mercadoria, o que é? Uma receita. Então, vocês vão automaticamente classificar aqui, ó, tá? Se vocês já quiserem classificar, pessoal, como despesa operacional, financeira, administrativa, né? Dentro das despesas operacionais, que a gente classifica despesas com vendas, despesas administrativas, financeiras, vocês podem colocar, pode colocar aqui. É melhor até porque vocês vão aprendendo um pouco mais, porque eu sempre vou cobrando a mais, tá? Vocês viram que vocês classificaram primeiramente ativo, depois foi para ativo circulante, depois eu vou cobrar se é uma conta de disponibilidade, tá? Então entra tudo isso. Então é importante que vocês coloquem, eu só vou colocar receita e despesa, beleza. Mas para aprendizagem, posso colocar, né? Comissões sobre venda, o que é? Uma despesa operacional com vendas, entendeu? Então, propaganda e publicidade é uma despesa operacional administrativa. Então, você vai, né, melhorando aí o seu desempenho na contabilidade. Então, tá aqui, pessoal, ó, como eu passei para vocês o modelo. Então, essas continhas de resultados, você vai classificar receita e despesa, olha no plano de contas, olha naquela aula sobre DRE também, tá? Que eu mostrei agora há pouco para vocês, é a mesma estrutura. Então, quais continhas que eu vou colocar? Eu vou colocar vendas aqui? Não. Receita operacional bruta, venda de mercadoria. Então, a gente tem que seguir um padrão, tá? E lá no final vai dar um lucro ou prejuízo do exercício, tá? Entendido? Compreendido? Então, vamos lá. Só repetindo rapidamente. Contas de resultado, se é receita ou despesa, se é uma despesa administrativa, se é uma despesa financeira, se é uma despesa com vendas, classifiquem, pessoal. É claro que eu vou considerar só despesa e receita, mas é igual eu falo para vocês, questões que a gente passa, sempre vocês podem acrescentar mais, isso é importante, tanto para vocês, como professor, a gente vê o empenho, nunca sempre faça o mínimo, tá? Tenta vocês fazer o máximo que vocês conseguem, isso é importante, tá? Então, classificou aqui, despesas, receitas, vem aqui, olha no plano de conta, vai ter aquele modelo lá no slide também, você coloca os valores aqui,
vai diminuindo, né? Se eu tenho uma receita, eu vou diminuindo das despesas. Se eu tenho mais umas receitas aqui, automaticamente eu somo, tá? Lembre-se, pessoal, pode ocorrer de ter receita ou despesas aqui, ó, tá? Dependendo do que eu coloco aí. Então, se eu tenho a receita aqui, né, no decorrer aqui eu vou diminuindo, eu somo ela e depois diminuo, automaticamente eu tenho o lucro líquido do exercício ou prejuízo, tá bom? O 3, pessoal. Alguém quer dizer alguma coisa? Quero falar. Você vai disponibilizar esse material aí, essas folhas para nós, sem ser no slide? Você fala esse exercício? Isso, professor. Mas esse exercício é aquela tarefa 3 que eu passei. Já tá lá. É em Word, até para... Ó, isso. Eu passei até em Word, pessoal, para facilitar para vocês editar, tá? Para vocês não ter que ficar fazendo tabela, para acelerar o processo. Então, o professor já deixou pronto, é só classificar e jogar os valores lá dentro. Tá? Tenta não desconfigurar muito, tá? Essas tabelas. Tá bom? Então, aqui, pessoal, ó, dado o saldo final das contas patrimoniais, classifique. Aqui, pessoal, lembrando, aqui só tem contas patrimoniais. Então, são contas que vão pro balanço. Então, oi, pode falar. Você pode explicar de novo a 2? A 2? Só a segunda parte, que eu não entendi. Tipo, dar um exemplo nela. Tá aqui, ó. Então, vocês têm comissão sobre venda. Então, é uma despesa. Aqui você vai classificar primeiro, despesa, receita. Depois que você classificou, você vai nessa planilha, né, nessa tabela, na verdade, e vai colocar conforme a norma. Professor, mas como que eu coloco a norma? Esse exercício, pessoal, eu criei justamente em relação ao nosso slide. Então, deixa eu só voltar aqui e mostrar para vocês. Essa tabela aqui que eu fiz vai ser da aula de DRE. Deixa eu só pegar aqui, só para vocês terem ideia. Então, a gente não foge muito, porque o nosso tempo é resumido. Então, se eu mudar muito, né, trocar muito aí as informações, a parte de exercício, vai dificultar um pouco pro aluno. Deixa eu ver aqui. Vocês estão vendo a tela aí da DRE ou vocês só estão vendo a tabela do exercício? É a tela do exercício, né? Sim, professor, já estou vendo a tabela do exercício. Tá, então deixa eu só alterar aqui, que daí a gente... Deixa eu só voltar aqui. Vamos compartilhar a tela da DRE. Então, aqui vocês vão aprender, vão observar esse exercício que eu passei para vocês. Então, tá aqui. Agora todo mundo tá vendo sobre a DRE, né? Ó, as contas que eu coloquei para vocês, ó. Vocês podem pegar isso aqui como modelo, pessoal, ó. Receita com vendas, 80 mil, coloca aqui embaixo. Ah, devolução de venda, coloquei aqui, ó, tá entre parênteses. Então, o importante é vocês colocar entre parênteses, nunca com sinalzinho negativo, pessoal, tá? Na contabilidade, não se utiliza o sinalzinho entre parênteses, quer dizer o quê? Automaticamente que é uma conta negativa, tá? Então, eu tenho aqui 100 mil menos 30 mil, aí que sobra 70 mil, tá? E, então, Matheus, seria isso aqui. Você pode pegar como os slides lá para fazer esse exercício, tá? Ó, receita de vendas. Beleza? Consegui entender agora? Sim, sim. Uhum. Então, isso aqui é um modelo. Então, eu tirei aquele modelo, fiz aquela tabela, justamente coloquei aquelas contas para vocês classificarem e fazer essa DRE aqui, tá? Ela é bem simplesinha, não tem aí dificuldade de fazer, tá? E ela vai até o final, eu tirei essas participações e coloquei só o lucro líquido ou prejuízo do exercício, tá bom? Tirei essas, coloquei, na verdade, acho que é provisão, né, do imposto de renda, tem um valor lá, e basicamente só tirei essa parte para não ficar tão longa, tá ok? Então, vamos lá, pessoal, voltando aqui para o nosso exercício, tá? Para a gente dar continuidade e a gente já finaliza a nossa aula de hoje. Então, tá aqui. Então, voltando aqui, classifiquei. Todas aquelas contas dos exercícios lá eu coloquei. Algumas eu repeti, outras eu alterei, mas classifica primeiro. Classificou corretamente, fica fácil você montar a DRE aqui nessa tabela, tá? Pessoal, o 3. O 3 é a mesma coisa que o exercício 1. Então, ele é um pouco maior, tá? Então, aqui nós vamos classificar primeiro ativo circulante, ativo não circulante, passivo circulante, passivo não circulante e patrimônio líquido. Então, tá aqui, ó. Vocês sempre leem, né, a questão que vai estar falando, ó, classifiquem ativo circulante, não circulante, né, o passivo circulante, não circulante, patrimônio líquido. E aí você classifica aqui. Eu não coloquei o modelo, tá? Eu não coloquei o modelo para vocês fazerem. Então, vocês vão criar aí, tá? Essa tabela aqui eu deixei para vocês fazerem,
tá? Então, o primeiro foi lá para iniciar e o segundo... Então, basicamente, vocês podem pegar aquele modelo inicial que eu passei para vocês em Word e acrescentar. Então, nós temos contas patrimoniais aqui dentro, tá? Que vai ter ativo e passivo, patrimônio líquido, e aí você fecha o balanço. Esse aqui, pessoal, é o balanço que a Leide falou que até chorou de emoção, né, Leide? A Leide ficou muito feliz quando ela conseguiu fechar esse balanço. Por quê? Porque ela conseguiu classificar e depois... É isso, Leide? Exatamente. Exato, tá? Por quê? Vocês vão ver que vai fechar, tá? Já teve casos que por um valor ou outro eu alterei aqui e não fechava. O aluno me perguntou e eu refiz e realmente, né, na hora de salvar, eu acredito que não salvou, mas aí nós temos aqui essas outras contas, tá? O 3 continua que eu reparti em duas partes aqui no slide para ficar um pouco maior para vocês compreenderem, tá? Ó, tá bom? Então, classifique primeiro, ativo circulante, não circulante, tá? Ó, temos aqui ICMS a recolher, temos aí a questão do passivo circulante. Pessoal, lembre-se, todo ativo, com exceção das contas redutórias, que a gente falou da depreciação, amortização e exaustão, são contas patrimoniais positivas, tá? Passivo são contas consideradas negativas, contas credoras, tá bom? Então, aqui é a outra parte lá que eu coloquei em duas partes, realmente para vocês perceberem e montar o balanço, tá? Deixa eu ver aqui, acho que faltou a questão 4, né? É isso? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Senhor, eu posso perguntar sobre a questão 4 já? Pode falar. É tipo assim, eu sempre aprendi que, tipo, uma receita é um ativo. Aí aqui na 4 tá pedindo pra classificar ativo, receita e despesa. Deixa eu só abrir aqui essa atividade 3. Deixa eu ver se eu vou conseguir. Eu achei que eu tinha passado para o slide aqui. Na verdade, assim, ó, Matheus, o que você tem que entender? A receita é um ativo? Depende como que você vai colocar na contabilidade, tá? Você nunca vai colocar uma receita lá no ativo. Você nunca vai ver uma conta receita no ativo. Vai ser na DRE. Classificou receita, ela não vai. Por quê, pessoal? No fechamento da DRE é quando você vai colocar basicamente o lucro ou prejuízo lá no patrimônio líquido. É a única conta que a gente utiliza da DRE no balanço é o lucro ou prejuízo que a gente faz a transferência. Entendido? Beleza? Ó, deixa eu ver se eu consigo até compartilhar em... Eu acredito que vai dar para compartilhar em Word mesmo, né? Deixa eu ver aqui. Vamos dar uma olhada aqui. Pessoal, todo mundo está conseguindo ver a tabela aí, a questão 4? Sim, professor. Beleza, então. Tá. Pessoal, aqui, ó, eu pedi para vocês só classificar ativo e passivo, para não ficar muito grande a questão. Então, vocês podem ver aqui, ó, tem contas misturadas, tá? Lembre-se, ativo, passivo, receita e despesa. Então, tem contas patrimoniais e contas de resultado. Então, aqui você vai classificar primeiro se é um ativo circulante, se é uma receita, se é uma despesa. Depois que vocês finalizarem, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar as contas que são ativo, passivo e patrimônio líquido e vai montar o balanço, tá? Vai fazer uma tabela, montando o balanço, e depois vocês vão pegar receitas e despesas e vai montar a DRE. Então, esse exercício aqui ele é mais completo. Então, eu iniciei lá fazendo o exercício 1. Então, fiz só o balanço, professor. Beleza, entendi, compreendi. Fiz aqui. Fiz a DRE, professor, compreendi. O que eu fiz? Eu peguei esse 4 e coloquei os dois juntos aqui. Então, primeiro eu vou classificar, vou entender, né? Aí você pega pela classificação. Se você classificou corretamente, automaticamente você vai conseguir fazer os dois. Tá? Não é difícil fazer. É claro, demora um pouquinho mais, mas não é tanto tempo assim não. Por quê? Porque eu coloquei um pouco mais de conta, para vocês compreenderem. Entendido? Dúvidas, pessoal? Sugestões, reclamações, pode aproveitar e falar aí, tá? Alguém quer dizer algo? Conseguiu entender a 4? Sim. Então tá, ó. Então, após a classificação, monte a DRE e o balanço patrimonial. Eu não sei se vai dar tempo, pessoal, para a gente fazer mais exercício. Você pode ver que no decorrer das aulas, quando vocês fazem exercício, vocês começam a entender um pouco mais. Surgiu dúvida, perguntei para o professor e compreendi. Então, é fazendo que a gente vai entendendo mais e mais, tá, pessoal? Quando a gente não faz o exercício, fica difícil compreender,
tá? Fica mais difícil compreender. Então, por isso que é importante vocês tentar classificar, pega o balanço, né? Modelos esse modelo que eu passei para vocês, vai colocando as contas, vai classificando, pega o plano de contas, não entendeu? Olha os vídeos, se não tiver na internet tem um monte de material, mas tendo mais dúvida ainda, a gente está à disposição para tirar essas dúvidas, tá? Tranquilo, pessoal? Oi. Aquele livro de contabilidade que você disponibilizou lá no Figueira é ótimo. Então, tem bastante coisas, tá, pessoal? Então, assim, tem bastante coisas que vocês podem pesquisar por fora também, tá? Não exatamente só na nossa, dentro da nossa aula, mas vocês fiquem à vontade aí para vocês terem, no caso, procurar em outras bibliografias também. Mas a gente passou lá as bibliografias citadas, tá? Não adianta a gente jogar um monte de livro que não dá para estudar tudo. Né? Infelizmente é assim que acontece. Né? Então a gente tem que passar pelo menos o basicão para a gente compreender, para passar mais adiante no conteúdo. Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida, pergunta, questionamentos? Fique à vontade, tá? A gente vai dar um tempinho aí, se alguém não tiver uma dúvida, pergunta, e a gente encerra a aula por hoje, tá? Aí essa atividade vale 2,5, tá? Essas atividades, pessoal, todas, cada uma vale 2,5 para fechar um 10, tá? Pode acontecer que eu dê uma quinta atividade como uma atividade extra, que daí eu vou computar 2,5 pontos também, e diminuir aquela menor nota que vocês tiveram aí nas tarefas, tá? Ou quem perdeu vai ter a chance aí de recuperar. Não é certeza, tá? Se der tempo, a gente vai ver tudo isso, tá bom? Até para vocês compreenderem um pouco melhor. Alguma pergunta, dúvida? Já vocês vão conseguir fazer essa atividade? Não é difícil, tá, pessoal? É relacionada dentro das nossas aulas. Então, eu acredito que essa aula a gente vai conseguir disponibilizar para vocês no SIGA. Hoje a gente está utilizando uma ferramenta nova, que é o SIGA, né? Vocês podem ver que direto do webconferência, não é mais o Meet lá, que a gente, lá do Google, e a coordenação, os coordenadores, o pessoal aí de Caças pediu para a gente já utilizar essa ferramenta. E realmente a gente está provando, né? Eu não sei como vai ser a gravação, a questão aqui, mas eu acho que até agora vocês estão conseguindo visualizar, ouvir bem, então não está tendo problema, né? Perguntas? Dúvidas? Esse é o tempinho aí para vocês perguntarem, tá, pessoal? Aproveitem, tá? E aí a gente vai, no decorrer da semana, a gente vai tirando as dúvidas. Pessoal, lembrando que se eu não responder na hora, eu respondo posteriormente, mas se algum colega entender e quiser responder o colega, tá? O outro colega, porque a gente às vezes não fica toda hora no WhatsApp, mas a gente dá essa assistência aí no decorrer do dia, tá? Pode ser que a gente esteja fazendo outro trabalho, reunião, não pode atender ligação e tal, né? Eu prefiro mais que mande o WhatsApp para a gente estar respondendo, tá bom? Beleza? Professor. Oi, pode falar. Olá, Gisele. Não, eu só iria perguntar em relação à prova. Essa segunda prova vai ser no mesmo estilo da primeira? Isso, mesmo estilo. Pessoal, lembrando, pode ter questões repetidas, tá? Até porque, assim, quando você não estuda, pessoal, né? Quando a gente não estuda, teve alunos que teve notas não tão boas, né? O 2, um 2 eu não considero muito bom. Poderia ser mais, tá? Mas, assim, tenta compreender, pessoal, não procure a nota. A nota é consequência. Se você aprendeu a disciplina, vocês vão ver que vai precisar vocês saberem desse conteúdo para fazer análise das demonstrações contábeis, principalmente o capital próprio e capital de terceiros, tá? É onde você faz toda aquela análise relacionada se a empresa está na mão de terceiros ou ela está com uma folga aí com capital próprio. Então é importante que vocês compreendam isso, tá? Eu acredito, pessoal, que essa prova que eu passei para vocês foi uma prova tranquila, não difícil, exigiu aí que vocês realmente tivessem um pouco de rapidez, não por causa do tempo. O professor poderia pôr 2 horas, mas o que acontece, pessoal? Por que eu coloquei duas tentativas? Porque o sistema, com 1 hora, ele expira. Se vocês observarem o SIGA, com 1 hora ele expira e você tem que logar de novo. Então, poderia acontecer de vocês estarem lá na prova com 2 horas de tempo, expirar e vocês perder a primeira tentativa. Então, dentro de 1 hora, eu acho que vocês já têm aí noção do tempo e automaticamente
consiga resolver. Alguém quer falar algo? Eu quero, professor. Pode falar, Leite. Eu fui fazer a prova, Ah, aí foi apertar no botão de sair, perdi a primeira tentativa. pois Aí é. eu fiquei triste, ó. Exato. Eu não sei, eu acredito que a nossa colega Andréia, ela não está assistindo, porque ela está trabalhando, eu sei que muitos estão trabalhando, né, a gente entende, até porque a gente não faz essa chamada, tá, pessoal, da aula síncrona, é mais para você, o momento você tirar dúvida, participar, se você puder, se você não puder, depois vai ficar gravada, mas a Andréia teve esse problema, né, de fazer a prova, porque ela começou trabalhar das 7 da manhã e saiu, um exemplo, 6 da tarde. E aí, quando chegou em casa para fazer, eu acredito que muitos viram aí no grupo ela falar, chegou em casa, estava sem energia, sem internet, só tinha, acho que, 2 horas para fazer a avaliação. Então, assim, não perca tempo, pessoal. Se vocês puderem, no momento aí que vocês estiverem à disposição, tranquilo, façam a prova, não deixa para a última hora, porque nós brasileiros é assim, né? Eu acredito que 90% dos brasileiros são assim, deixa sempre para a última hora. E às vezes pode dar esses problemas, tá? Mas não é o problema dela, porque ela estava trabalhando e justamente ela teve esse horário, mas aconteceu esse imprevisto. Tranquilo, pessoal? E sem falar que quando deixa para fazer tudo em cima da última hora, corre o risco do sistema sobrecarregar. Eu ouvi várias Isso. pessoas reclamando dessa situação de cair o sistema, de não estar entrando, mas eu acho que é justamente por causa do sobrecarregamento, né? Que acho que tinha várias pessoas tentando ao mesmo tempo. Isso, bem lembrado, Gisele. Até o pessoal da noite que estava fazendo a avaliação, eles dizem que cai muito, porque é muita gente acessando, e às vezes, né, o sistema não aguenta, ele cai mesmo, tá? Então, basicamente, aproveita e fazer na parte da manhã, ou a parte da tarde é mais tranquila, tá? Não deixe para a última hora. Tranquilo? Na verdade, professor, a pergunta que eu ia fazer é a mesma que a Gisele fez. E qual que é o dia da prova mesmo? Dia 3? Dia 3 do 9, tá? Se não me engano, dia 3 nós vamos ter... Dia 3 é numa quinta, né? Acredito que seja numa quinta-feira. Então, mas na quarta nós vamos ter aula ainda, né? Claro, a nossa aula síncrona, para a gente explicar alguma coisa, tirar dúvida, como acontece, né? No decorrer aí, como na verdade aconteceu na prova anterior, que a gente falou e tal, a questão, tirou dúvida, tá? Beleza, pessoal? Então, o professor encerra a aula por hoje, né? Quero agradecer aí a todos que participaram. Nós temos aqui alguns alunos, né? O pessoal aí de Barra de Bugres, né? O Jefferson é de Barra do Bugres, né? É isso, Jefferson? Diamantino, Mato Grosso, terra do Diamante. Diamantino. Olha aí, né? Mais uma cidade, né? Mas a gente tem alunos aqui. Eu não sei se tem outro Jefferson matriculado, mas ele é de Barra do Bugres. Aí temos aí a Juliana, que é de Cáceres, tá? O pessoal acompanhando também, tá? E eu quero agradecer a todos. Beleza, pessoal? Então, se não tem mais nenhuma dúvida, nenhuma pergunta, a gente encerra a aula por aqui, tá? Foi o que a gente tinha que passar para vocês, ensinar, tirar essas dúvidas em geral, mas faça o exercício, tá tranquilo, reveja as aulas, tá? Não deixe de rever, eu até coloquei aí aulas curtas para justamente não ter aquele problema de ficar muito tempo na frente do computador, né? Então, são basicamente aí tempos curtos e a gente vai tirando as dúvidas no decorrer aí das nossas aulas, tá? Vamos tirando todas as dúvidas, fazendo exercício, com certeza vocês vão compreender melhor. Beleza, pessoal? Ok, professor. Pessoal, boa semana para vocês e bom final de semana. Deus abençoe cada um. Beleza, então, igualmente. Eu quero uma coisa, rapidinho. Oi? A atividade tem que ser até domingo, às 23 horas, né? Isso, todas as atividades que eu passo, pessoal, é até domingo, 23h59. Vocês podem ver que o sistema, ele fecha automaticamente, tá? Não é eu não. O pessoal lá do sistema de suporte, ele fecha e não pode, tá? Tranquilo? Sim. Oi, alguém quer falar? Não, senhor, desculpa, eu tô no trabalho aqui, acabei ligando o microfone sem querer. Beleza, então. Pessoal, um grande abraço, tá? Um bom resto de semana aí. Faça atividade. Se tiver dúvida, a gente vai tirando as dúvidas, mas não deixe para a última hora, tá bom? Porque isso aí faz parte também do conteúdo de prova. Obrigado pela paciência. Beleza? Não, estamos à disposição, tá? Vocês são os melhores. Obrigado.
Então tá, um abração para todos, fiquem com Deus, tá? Amém. Até a próxima quarta-feira com a nossa aula, a outra aula síncrona, mas durante a semana a gente vai conversando. Com certeza, até de tarde tem as dúvidas lá no WhatsApp. Beleza, então. Estamos à disposição. Então tá. Tchau, tchau, pessoal.